As estimativas para a safra de trigo brasileira 2025-2026 foram elevadas após novos ajustes na atualização de agosto, mas ainda assim a produção até o momento deve ficar abaixo da temporada 2024-2025, de acordo com a Stonex. Vamos entender melhor então todo esse cenário na minha conversa de agora ao vivo com o consultor de trigo da Stonex, o Jonathan Pinheiro. Jonathan, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente ao canal, tudo bem? Bom dia, tudo bem, sempre um prazer. Jonathan, antes da gente falar dessa temporada 2025-2026, vamos dar uma amarrada aqui nessa temporada de 2024-2025. A Conab recentemente soltou aí, as projeções dela e acredita que em uma safra com produção próxima da estabilidade, ali na casa de 7 milhões e 800 mil toneladas. Para essa safra, então, qual o panorama que vocês da Stonex fazem para essa temporada 2024-2025? Como ela deve ficar fechada aí? Sim, eu acho que o sentimento é muito parecido, né? A gente tem uma safra que teve alguns pontos onde foi prejudicada, mas no geral é uma safra que teve uma redução de área também. Então a gente vem de alguns anos com reduções de área e isso vem diminuindo o nosso potencial de produção ao longo desses últimos anos, alguns estímulos ao produtor. Isso vem se refletindo também para a próxima, mas eu acho que o sentimento de todas as casas é muito semelhante, né? O cenário ele é bastante consolidado. A gente tem, de fato, um desestímulo com preços que não estão atraindo o produtor, com algumas questões de seguros e os rendimentos também não foram satisfatórios como o produtor gostaria nos últimos anos. Muito bem, então vamos falar um pouquinho mais agora dessa safra 25-26. Quais são as projeções mais atualizadas que vocês fizeram e podem antecipar aqui para a nossa audiência por enquanto? Sim, a gente está trabalhando com um número um pouquinho abaixo do que a Conab indica, a gente está falando em 7,3 milhões de toneladas, né? A redução de área ela é bastante expressiva nas principais regiões produtoras do Brasil, então a região sul, com destaque, tem uma queda bem expressiva de área, o Paraná chegando abaixo de 1 milhão de hectares, a gente está falando em quase 800 mil hectares, é uma redução muito expressiva, o Rio Grande do Sul também com uma redução muito expressiva. Isso que nem eu falei, né? É uma conjuntura onde a gente tem diversos fatores desestimulando o produtor. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde a gente teve preços bem altos, a gente teve um estímulo muito grande ao produtor, o Brasil exportou mais. Isso vem se ajustando. A gente de lá para cá teve duas quebras expressivas, a gente teve uma queda internacional de preços e isso se refletiu aqui no Brasil também. E todo o custo de produção, a dificuldade de acesso a crédito, tudo isso também leva o produtor a pensar um pouco melhor na sua decisão. No Rio Grande do Sul, em destaque, a gente tem a questão também de perdas na safra de verão, isso eleva então o risco para o produtor na safra de inverno. Por vezes, uma parte desses produtores vai preferir se resguardar no inverno, fazer uma cobertura de solo e voltar a trabalhar com as culturas de verão, né? Então isso ajuda a reduzir essa área, né? E sem o estímulo do preço também, a gente acaba então tendo o produtor recuando nessa área. Isso vale para o Paraná também. O Paraná tem um agravante ainda, que seria a possibilidade de migrar para culturas como o milho, mais ao norte. Então, isso também acaba sendo refletido numa redução ainda maior de área. Porém, a gente tem uma expectativa bastante positiva até o momento com o que está plantado, os rendimentos estão positivos, a cultura está em boas condições, as geadas que nós tivemos recentes não atingiram regiões que estavam suscetíveis a perdas, então a gente tem um cenário bastante otimista em relação a rendimentos, ainda que com uma redução de área bem expressiva. E por curiosidade, como vocês têm observado o comportamento do clima e como ele tem refletido de alguma maneira também nessas projeções, pelo menos nesse momento? O cenário, para não falar ideal, ele vem muito bem, né? A gente tem condições climáticas muito positivas, a sanidade das lavouras está boa, está possibilitando o manejo correto dessas lavouras, então a gente vê com bastante otimismo esses rendimentos dessas lavouras. Então, o potencial de produção que a gente tem hoje de 7,3, ele vem caminhando para se confirmar. Claro, a gente já teve em outras temporadas condições de lavouras tão boas quanto essas e na entrada da safra vem alguma chuva, vem algum problema, então é sempre uma dificuldade muito grande de falar de clima. Mas, até o momento, a gente caminha, sim, para um potencial de produção
de 7,3, 7,4 milhões de toneladas no Brasil. E com esse potencial de produção aí projetado de vocês, 7,3, 7,4, como fica a projeção em relação ao balanço da oferta e demanda? Como vocês projetam esse fluxo de importação e exportação do trigo? A gente tem uma redução pequena na questão da produção em relação à temporada anterior, né? Mas óbvio que isso acaba refletindo nas importações. A gente pode ter uma estabilidade do lado das importações, se não um aumento, né? Eu acredito que vai depender muito da questão das exportações. Nesse último ano, o Brasil conseguiu exportar um pouco mais de 1,8 milhões de toneladas. Se a gente seguir nesse ritmo, provavelmente vamos ter um pouquinho mais de importações. Se as exportações vierem provavelmente menores, a gente pode ter uma importação estável ou até um pouquinho abaixo, né? Porque 7 milhões com uma importação de 6 milhões é trigo suficiente para atender o nosso mercado interno e com o estoque de passagem, né? Mas vai depender muito mesmo da questão das exportações. Se a gente tiver algo acima de 2 milhões de exportações, provavelmente a nossa necessidade de importação também cresce. E por curiosidade, que tipo de fatores colocam ou tiram a competitividade do trigo brasileiro no mercado? A taxa de câmbio, por exemplo, ela pode ajudar a tirar a competitividade do trigo brasileiro? Tem outros fatores que também colaboram para isso? A taxa de câmbio seria um dos principais fatores, né? Óbvio que um câmbio mais baixo dificulta muito a nossa exportação. Quando a nossa moeda está valorizada em relação ao dólar, a gente tem mais dificuldade de competir no mercado internacional, nossos preços ficam mais caros, né? Então, se nós não tivermos nenhuma alta mais representativa no câmbio até dezembro, mais ou menos, a gente dificilmente vai ter um trigo tão competitivo quanto um argentino, por exemplo, que tem uma safra muito grande, que tem estoques de passagem elevados e provavelmente vai ter preços mais baratos no mercado externo para poder competir com eles, né? Então, isso dificulta nossas exportações. De certa forma, nosso preço em reais ele não está num patamar tão elevado, a gente está falando um patamar próximo das médias dos últimos anos, então isso seria um fator de competição, mas o câmbio não ajuda nesse momento a ser um país representativo na exportação. Muito bem, ao longo dos próximos meses aí a gente vai conversando, atualizando as projeções para essa próxima safra em relação ao trigo. Por enquanto quero agradecer a sua participação com a gente, viu, Jonathan? Desejar você aí um ótimo fim de semana e em breve então a gente volta a conversar. Muito obrigado, um abraço a todos, até mais. Valeu, são 11 horas.